Muito bem, pessoal, estamos de volta para continuarmos mais uma aula. Estamos na aula de número 222, já na parte 2, falando sobre os 7 tipos de rico. Na aula passada nós falamos sobre o falso rico, o farsante, né? Que finge ser o que de fato ele não é. Ele é uma enganação. O segundo tipo de rico é o rico snob. Então, quando uma pessoa vê um rico snob, ela passa a ter nojo dos ricos. Por quê? O rico snob é aquele rico que ele tem bens materiais e por conta dos bens materiais, ele começa a zombar das pessoas. Ele começa a ostentar e considerar as pessoas como seres assim inferiores, mangar mesmo, menosprezar, fazer piada. O rico snob, ele é um zombador do pobre. E é horrível a gente ver pessoas assim, mas existe sim pessoas que, por conseguir bens materiais, elas se acham, sabe, melhores e vão denigrindo as outras pessoas. Eu lembro de uma vez que a gente trabalhava em um lugar, eu trabalhava como agente de saúde, a gente ganhava pouco mais do que um salário. E haviam alguns supervisores que era da época da SUCAM, né? E eles ganhavam 10 salários mínimos. Eles faziam o mesmo serviço que a gente. Não era rico, né? 10 salários mínimos não é lá essas coisas todas. Mas ele se achava. E aí, uma certa vez, ele disse: olha, o que vocês ganham o mês todo, eu gasto de biscoito. Sabe? Uma forma de esnobar, de menosprezar as pessoas. E aí os colegas ficaram tudo tristes, dizendo: puxa vida, o cara faz o mesmo serviço que a gente, ele recebe 10 vezes mais e fica mangando da gente. Então, ele não era rico, porque o valor que ele ganhava não é um ponto de ser rico, né? Estava aí na categoria de classe média, mas ele era uma pessoa snob, que estava usando o fato dele ter algum patrimônio, dele ter alguma coisa mais do que a gente tinha na época e está menosprezando a gente. Então, o rico snob é aquela pessoa que se utiliza da riqueza para denigrir as outras pessoas. Ele manga dos pobres e faz chacota. Esse é um dos tipos dos ricos, né? O terceiro tipo de rico é o rico arrogante. Esse aqui é o que mais existe. E não somente rico, gente. Geralmente as pessoas de classe média que estão saindo ali da linha da pobreza, estão começando a melhorar a situação de vida, já tem ali o seu carrinho, já tem uma boa casa, já tem um bom salário ou uma boa fonte de renda, e aí eles já estão se sentindo, né? Então, geralmente, eles nem são ricos ainda, mas são arrogantes. É muito comum a gente ver pessoas que falam em um tom de arrogância tão grande que são como se tivesse um rei na barriga. E esse tipo de coisa é o que faz muitas vezes as pessoas olharem para pessoas ricas e verem assim com maus olhos. Por quê? Porque o rico que ela conhece é o rico arrogante, né? E há pessoas que são muito arrogantes. Essas pessoas geralmente elas são ostentadoras, ou melhor, elas se consideram seres superiores aos outros. Elas chamam as outras pessoas de cachorro, elas desfazem, elas consideram as pessoas como se fosse um lixo. Eu já vi, sabe, um empresário tratando os funcionários tão mal, como se eles fossem assim cachorros, e ela chamava mesmo, são os cachorros. E aqueles termos que ela usava acerca dos funcionários dela, sabe? Ela estava numa excelente condição financeira, mas a arrogância dela chega a dar nojo da gente ver que uma pessoa que inclusive tinha saído da pobreza mesmo, uma pessoa que tinha começado do zero ali, com toda dificuldade, começou a progredir financeiramente e agora está maltratando, humilhando as pessoas, está pisoteando as pessoas. Essa é uma atitude de pessoas imaturas
Pessoas que têm riqueza financeira, mas não têm riqueza espiritual, não têm riqueza emocional, não têm o mínimo de sensatez de entender que agora que ela está em uma posição mais privilegiada, era a hora dela servir as pessoas e não delas humilharem e pisotearem as pessoas. Então, agora que elas estão cheias da grana, né? Elas dizem: agora sim, agora eu vou pisar naqueles que me fizeram algum mal. E isso daí é uma atitude de uma pessoa que é rica financeiramente, mas é arrogante. Então, isso transmite uma má imagem e acaba generalizando as pessoas pensando que todo rico é arrogante. Por quê? Porque tem muitos ricos que, porque tem um dinheirinho a mais, são pessoas arrogantes. Na próxima aula nós falaremos sobre o quarto tipo de rico.